os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido, ele é Deus, como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em 2 deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo, você entendeu? É diferente mas as duas coisas. Que, na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em 2 deuses. Como ser existente. E eu quero aqui, como o pastor César é um pouco mais experiente, pastor César, conceder ao senhor aqui 4 minutos para suas considerações. Isso chama de experiência. Mais velho? Eu acho que ele é mais velho que eu. É, experiência no sentido aqui dos debates da musical. E para ele ficar mais à vontade, nosso querido irmão Francisco ficar mais à vontade, eu concedo a palavra ao senhor, pastor César. O senhor tem aí 4 minutos para tecer as suas considerações iniciais. Tá bom. Em primeiro lugar, como eu disse, é um prazer muito grande falar sobre um tema tão especial nas Escrituras Sagradas, a deidade de Jesus Cristo. É muito bom termos essa oportunidade, Francisco, e eu de esclarecer que a Bíblia ensina sobre a deidade de Jesus e apresenta Jesus Cristo como Criador do universo, juntamente com o Pai. Acho que é bem fácil, acho que nisso você também vai concordar que ele é o Criador do universo. E esse esclarecimento é importante porque muita gente, até do nosso lado aqui, quando eu separei a gente de lados diferentes do tabuleiro, até do lado de cá que eu represento hoje aqui, muita gente não entende exatamente o que a igreja cristã nesses 2000 anos ensina. Então, quando a gente fala sobre a deidade de Jesus Cristo, a divindade do Senhor Jesus, com as testemunhas de Jeová, geralmente, Francisco, a maioria das testemunhas de Jeová gasta muito tempo e muito esforço para demonstrar 2 coisas. Eu acho que você é muito capacitado e preparado para isso. Mas as testemunhas de Jeová vão investir em 2 áreas quando o assunto é esse. Primeiro, dizer que existe um só Deus. Em segundo, dizer que Jesus não é o Pai, então logo só tem um Deus. Jesus não é o Pai, então ele não é Deus. Mas a boa notícia, para nortearmos esse debate, é que é exatamente nisso que a igreja cristã acredita. A igreja cristã sempre acreditou, defendeu, nós cristãos também não acreditamos que Jesus seja seu próprio Pai. Então ele não é o Pai, mas uma pessoa à parte do Pai. E nós acreditamos que existe mesmo um único Deus verdadeiro. E que esse único Deus verdadeiro é Jeová. Eu creio, eu não costumo citar o tetragrama, eu sempre falo, Raulamo, eu vou falar o Eterno, vou falar o nome, vou falar alguma coisa, mas eu vou aqui abrir, nesse debate em especial, vou falar aqui abertamente o nome do Pai. Então existe um único Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro único é Jeová, é fato, mas esse único Deus verdadeiro é apresentado na Bíblia em 3 pessoas. E talvez isso fique mais claro à luz de 2 capítulos do Gênesis, Gênesis 18 e Gênesis 19. Porque lá em Gênesis 18 e 19, Abraão recebe a visita de 3 entes, de 3 seres, de 3 apresentam-se como homens, mas depois na tradução Novo Mundo também chama Jeová ali. Né? Então, ali tem a visita desses 3 homens e cada um deles é chamado de Jeová. Cada um dos 3 ali recebe o nome de Jeová. Isso levando em conta a TNM. Assim, nessa primeira fala, eu apenas pediria que você... Não é pedir, mas eu acho que não precisamos perder tempo nesse debate com argumentos de que existe um único Deus. Eu creio assim também. Jesus não é a mesma pessoa do Jeová, do Pai, de Jeová Deus, o Pai. Bom, eu creio que Jesus é Jeová, mas não é a mesma pessoa do Pai. Jeová, eu creio, a igreja cristã crê que existe um único Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro é apresentado nas Escrituras em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é assim que a igreja cristã ensina. Tá? Então, Jesus é Jeová? Sim. Mas ele não é a mesma pessoa do Pai. Então, Jeová é apresentado nas Escrituras
em 3 pessoas distintas. É assim que a igreja crê há 2000 anos. Muito bem, as considerações iniciais do pastor César Cavalcante. Agora quero ouvir, querido irmão Francisco Rodrigues, o senhor tem também 4 minutos para expor a sua opinião. Então vamos lá. Não, eu entendi que o pastor colocou muito bem colocado, né? Eu entendi que quando ele diz que Jesus não é Jeová, é Jeová, mas apenas nos atributos, né? Seria isso que eu entendi depois disso, porque se ele for o próprio Jeová, seria o unicismo, né? O pastor também não acredita nisso, já vi debates dele nesse sentido. Tá, então o que eu vou procurar mostrar aqui? Que nós acreditamos que Jesus é divino, sim. É o Filho de Deus, ele é divino, não tem como não ser. Concordamos com isso. O que nós discordamos da doutrina da Trindade é que Jesus, os atributos dele não são o mesmo que o Pai, certo? Vou procurar demonstrar isso aqui. Embora eu não seja hebraísta, não seja doutor em nada, autodidata, tem dicionários que provam isso. Eu vou usar esses argumentos, né, para provar que Jesus ele não é Deus no mesmo sentido que o Pai é Deus, entendeu? Esse é o ponto de vista do Senhor Jeová. Eu até discordo de alguns irmãos quando dizem, não, Jesus não é Deus. Não, ele não é Deus no mesmo sentido que o Pai é Deus. Então ele é um Deus menor? Não, que ele não tem os mesmos atributos, né? Quando a TNM coloca lá Deus menor, é apenas para mostrar que ele não é igual ao Pai. É mal entendido isso aí. Eu não critico as pessoas quanto a isso, certo? Certo? Então é apenas para dizer que ele não é igual ao Pai. É isso que a TNM quer transmitir naquela ideia de colocar ele como sendo um Deus. E é isso que eu vou procurar provar, entendeu? Mediante as escrituras, o texto da Bíblia, né? E o pastor pode analisar e discordar, assim como ele vai mostrar texto para mim também, que eu vou discordar o porquê de não. E assim que vai ser o debate, né? Era isso as considerações que eu tenho, né? Que Jesus não é Deus, mas não no mesmo sentido que o Pai é. Que os atributos dele são menores, né? É isso que eu vou provar. E que ele é um ser que veio a existir, né? Diferente do Pai que sempre existiu, entendeu? Então Jesus é um Deus menor e ele não é eterno, é isso? Não, ele passou a ser eterno, é diferente. Passou. Ele adquiriu a eternidade. Em algum momento no tempo, que nossa mente finita não vai alcançar isso, né? Jeová sempre existiu. Isso já, a mente da gente não vai conseguir entender isso nunca, como é que ocorre, né? Mas que Jesus passou a existir em algum momento do tempo. Vai ser o meu primeiro argumento, que depois eu vou fazer a pergunta pro querido aí. O senhor ainda tem 2 minutos, o senhor fica à vontade. Suficiente. É suficiente? Eu já queria entrar no debate mesmo. Olha, então começou os motores a esquentar. Então vamos lá. O tempo está com o senhor ainda. Tá bom, então eu sou grato. Vamos lá. Eu tenho aqui comigo, ó, acho que o pessoal conhece, como você é estudioso da Bíblia, deve conhecer. Né? Quem não conhece isso, o Novo Testamento Analítico Interlinear, do Paulo Sérgio Oliveira. Então, eu fui na famosa Xerox, né? Todo mundo conhece, né? Então, é uma Xerox, reprodução ou uma cópia, né? Então, a minha linha de raciocínio é a seguinte: para que vinha existir essa cópia, teve que ter a original, ou a matriz, sem dúvida. Então, essa cópia, ela só fez existir porque, de certa forma, ela foi produzida pela matriz. Aqui tem a questão também do tempo, o tempo, né? A cópia não pode existir junto com a matriz. Isso é algo impossível disso vir a acontecer, na lógica das coisas, né? Você entendeu? Sim. Aí, baseado nisso, logicamente que eu vou citar o texto para fazer a pergunta para o pastor, né? Que acho que ele concorda que uma cópia depende da matriz para vir a existir e que ela não tem o mesmo tempo de vida da cópia. Se o assunto for xerox, eu concordo. Se o assunto for uma fotocópia de um documento que o senhor está segurando, eu concordo. Sim. Então é isso mesmo, né? Então, aí o texto que eu vou citar para fazer a pergunta, pode fazer. Fica à vontade, fica à vontade. Um debate da palavra aqui mesmo. Exatamente. Vamos lá. Eu gosto de citar aqui Hebreus, que as pessoas ouvintes querem ver, né? Hebreus, na João Ferreira de Almeida, né? Hebreus 1, ficou um pouquinho fora, né? Hebreus 1, capítulo 3, diz o seguinte: Ele é o resplendor da sua glória, né? A representação exata do seu ser. Nessa parte aqui, a representação exata do seu ser, essa palavra no original significa cópia, se aplica a Jesus Cristo. Como que eu posso provar isso, embora eu não saiba grego? De maneira nenhuma, né? Não, fique à vontade. Certo? Então, eu trouxe aqui comigo, depois pessoas que quiserem ver, né? Sim. Eu trouxe aqui o domínio semânticos, né? É bem conhecido também, você deve conhecer. Ele diz o seguinte, ó. Caractere, uma reprodução exata, se aplica a Jesus Cristo. Um dicionário, né? Eu tenho aqui comigo o dicionário do Strong, na referência 5481, cópia, né? Eu tenho aqui o do Thayer, né? Que ele diz o seguinte, embora esteja em inglês, eu dei uma traduzidinha aqui, né? Precisa reprodução em cada aspecto.
né? Então, nós não encontramos na Bíblia esse caractere se aplicando ao Pai. Só Jesus Cristo. Ok. Então, o tempo foi... Isso, faz a pergunta Então, agora. a pergunta que O seria... tempo dele deu certo já? Sim, vamos então, lá. faz a pergunta Então, a pra pergunta é a gente seguinte, você poderia me mostrar que uma cópia existe no mesmo tempo da original? Claro, com alegria. Então vamos lá. Primeiro, ele mesmo disse agora há pouquinho, que ele crê que Jesus é um Deus menor, mas não exatamente assim, que não dá para explicar como funciona isso na eternidade, como funciona essa questão e tal, que as próprias testemunhas de Jeová, às vezes, nesse texto aí, acaba não falando da forma correta e tal. Ok. O mesmo se aplica a isso. Quando a gente está falando de Deus, da economia da Trindade ou da divindade, como queira, a gente está falando de algo que não é material. Então não dá para você pegar a ideia da máquina de Xerox e trazer esse exemplo e dizer assim, para existir esse documento que eu tirei uma fotocópia agora, precisa ter o original, e o original tem que ser mais antigo do que esse. A palavra caractere, que aparece lá no texto, ela, salvo engano, eu acho que é um caso de rapax na Bíblia, mas não é um problema. Por quê? Porque o texto em português vai dizer o seguinte: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E essa palavra, né, ali é a palavra caractere. E o que é essa expressão exata? A imagem exata. Se eu estou chamando de cópia, né, não é exatamente a palavra cópia, mas a imagem exata do seu ser. Eu vou pegar um outro exemplo. Você pegou da Xerox e disse, não é assim? Para ter a cópia não tem que ter o original? Eu digo, se o senhor está falando de fotocópias, é isso aí. Mas eu posso pegar outro exemplo, que também é do nosso dia a dia. Você pode pegar o espelho. Então tem o espelho aqui. Agora, se eu colocar um espelho aqui do seu lado sem estar na sua frente, imagina que aqui eu tenho um espelho na sua frente. Quando eu coloco o espelho aqui, os dois estão juntos naquele mesmo momento. Entende? Então não acho que essa palavra, uma exegese na palavra caractere ali do texto grego, seja uma saída para essa questão. Existe um fato. E o fato é que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus o tempo todo. E como o senhor mesmo já admitiu que a Bíblia apresenta Jesus como Deus, porque aí eu não sei se eu preciso citar João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí o senhor disse até que na TNM ou nos estudos de vocês aparece como Deus menor. Essa não é a palavra utilizada. Que Deus é esse que aparece lá? Porque lá a palavra Deus, do grego theos, é apresentada a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é chamado de Deus. Se Jesus Cristo é chamado de Deus, Francisco, maior, menor, como funciona essa economia para vocês? Como você lida com o fato de você não crer que Jesus é Deus? Mas no livro que você carrega e diz ser sagrado, esse mesmo livro chama Jesus de Deus. Algumas vezes chama Jesus de Deus. A palavra theos, do texto original grego, aparece para Jesus Cristo. Indiscutível. A menos que... Pode ser também que você fala, não é para Jesus. E aí a discussão muda. Mas se o senhor concorda que João 1:1 diz que Jesus Cristo é Deus, que natureza é essa? Que se ele é Deus... se ele é Deus... não, mas ele é um Deus não igual ao Pai. Ele é menor, eu não sei que tipo de qualificação o senhor vai usar, não posso colocar palavras na sua boca, obviamente. Uhum. A pergunta que eu faço é, esse Deus, ele é falso? Ou esse Deus é verdadeiro? Porque se ele for verdadeiro, ele é o verdadeiro Deus. Respondendo? Uma interessante pergunta. E aí, esse Deus menor que vocês apresentam, falamos isso com muito respeito na tradução do Novo Mundo, ele é um Deus falso ou ele é um Deus verdadeiro? Não, falso, não, sem dúvida que não é. Então ele é verdadeiro. Não, ele não é igual ao Pai, é diferente. Esse é o detalhe. Por exemplo, né? Vou citar uma passagem aqui, como exemplo de resposta, né? Quando Deus falou, perguntar quem é bom, Jesus respondeu, bom, só o Pai. Significa isso que Jesus não é bom? De maneira nenhuma. Entendeu? Então ele não é Deus falso. Ele não é igual ao Pai, isso que eu estou querendo mostrar, em todos os atributos. É tanto que eu usei a questão do caractere, eu acho que o pastor não respondeu, ele usou a questão do espelho para quando é refletido na imagem. Olha, mas se o ser não for lá, a imagem não vai aparecer. Você entendeu? Então ficou na mesma. Se eu não põe o espelho na minha frente e eu não me reflito no espelho, aquela imagem não vai existir. A imagem vai depender do ser para que ele
Você entendeu? Então Jesus, Deus, né, apareceu, como assim dizer, a ilustração que você usou, né? Ele se propôs na frente do espelho, assim, hipoteticamente falando, e a imagem dele apareceu lá. Essa imagem seria Cristo, mas precisou, entendeu? Que alguém que fosse refletido. Então o caractere funciona nesse sentido, uma cópia. A cópia não pode ter o mesmo tempo da original. Entendi. Você entendeu? Por isso nós acreditamos que nesse sentido, e ela passou a existir em algum momento no tempo, depois. Você entendeu? Não tinha como haver ambas juntas, né? Isso é uma lógica da coisa. Então, por isso que ele passou a ser eterno, não é eterno igual o Pai. Você entendeu, pastor? Mas como a Testemunha de Jeová entende com muito respeito isso, querido irmão Francisco, que ele passou a ser eterno? Como assim? Se a eternidade está fora do tempo. A eternidade, nós temos 2 tempos na Bíblia. O Cronos, que é de cronômetro, de segundos, milésimos de segundo, e o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Em que momento Jesus passou a eterno? Quer dizer que ele é criatura, então? Sim. Posso responder? Pode. Então vamos lá. Por que entendemos que ele é criatura, veio existir? A questão da cópia, estou batendo nessa tecla. Tá. Ele trouxe a ele a existência. Por quê? Porque é a imagem dele. Ele fez em Jesus Cristo, copiou-se em si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Tá. Aí tem a questão temporal. A cópia e a original não tem como existir juntas. É um fato. Quer dizer, os dicionários estão dizendo aqui, não sou eu que inventei isso. Entendeu? Aí vamos para um texto aqui, para esclarecer para os ouvintes, né? Por exemplo, Ótimo. Isaías 9:6, né? 9:6. Lá está dizendo, fala que ele será Deus. Será, ao verbo no futuro, pode ver, na minha está no futuro. Se ele será Deus, e o Pai sempre foi, como no Salmo 92, que é muito conhecido do amigo, Deus sempre, de eternidade, Jeová é. E Jesus será. Quem que é o maior? Aquele que se tornou ou aquele que sempre foi? Bom, você leu Isaías 9:6 direitinho, Francisco? Porque lá não está escrito que ele será Deus. Aqui, lá está escrito assim, ó. Vamos ver? Vamos, pode ler. Posso ler? Claro, por favor. Estamos ao vivo, Rádio Musical FM, ao vivo pelo YouTube, Pastor César Cavalcante, ao vivo também pela Rádio Musical FM. Você pode participar da enquete, né? A enquete está lá no Instagram. A Bíblia apresenta Jesus como Deus. E o nosso querido irmão Francisco vai ler o texto de Isaías 9:6 agora. Então, assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então, vamos lá. Sua fala agora é dizendo assim, ó. Lá está dizendo que ele será Deus. Eu disse, eu leio o texto? Porque o texto não diz isso. Você disse, quer que eu leia? Eu digo, quero. O senhor leu. O texto, aparece a palavra será Deus? Não. Não aparece. O texto diz assim, ó. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado, o poderio está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Lá está dizendo que ele vai se transformar em Deus? Não diz isso. Então é um problema, mas na verdade aí, vou colocar aqui em Isaías 9:6, seu nome será, ou ele será chamado, depende da versão, ele será conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte é um Deus pequeno? Quem é esse menino que é chamado de Deus forte, Francisco? Porque como a Bíblia apresenta um menino como Deus forte. Então, primeiro, refutando aí essa primeira fala sua, porque quando a gente cita um texto truncado, talvez é por falta de conhecimento. Eu vou apostar que seja isso. Porque se não for falta de conhecimento, falta outras coisas que não vou aqui trazer ao debate para que ele continue respeitoso. Mas quando o senhor cita o texto truncado, dando a entender uma coisa que o texto não dá a entender, porque lá em Isaías 9:6 diz que ele será Deus. Não diz. Não diz, cara. O texto diz assim, ó. Ele será chamado, será conhecido como maravilhoso, ou seja, as pessoas vão reconhecer ele como maravilhoso. As pessoas vão reconhecer nele Pai da eternidade. Agora mesmo, o senhor disse assim, não, porque ele passou a ser eterno. Sim. Na sua primeira fala. Ele não era eterno. Ele passou a ser eterno. Mas no texto que o senhor citou de forma truncada por alguma razão, lá não diz que ele passou a ser eterno. Diz que ele é o pai, esse menino que nasceu, ele é o pai da própria eternidade. Então eu queria que o senhor, por ter citado o texto de forma errada ou truncada, ou pudesse se
responder aí por que o senhor citou o texto dessa forma e não da forma como ele está na Bíblia. Uma interessante pergunta, querido irmão Francisco Respondendo. Rodrigues. Quem é esse menino que é chamado Deus Forte? Então vamos lá. Tem aqui comigo Norman Griles, né? Não sei se a pronúncia está correta. Não, fica à vontade. Aqui... Aqui... bíblicas, né? Ele diz o seguinte... Chega mais pertinho aqui. Pode chegar? Isso, Desculpa. Não, aqui. fica à vontade. Tô com medo de derrubar o microfone, só para as né? pessoas ouvirem eu vou essa ouvir. voz bonita sua aí. Ó. Obrigado pela Pra todo o voz. Brasil e o mundo. Então vamos lá. Primeiramente, o será está dentro de todo esse contexto aí. O Deus está dentro desse contexto do maravilhoso, do Deus forte. Então não tem como tirar desse contexto imediato aí. Ok. Então eu não concordo com o pastor. Então vê o que Pera, que- repete esse argumento, como é? Não. Será forte. Não é isso? Será Deus forte, será conselheiro, maravilhoso, o menino nasceu. O será está apontando para todos esses argumentos que você falou aí. Então não tem como tirar o será daqui. Então é para o Deus também. Mas vamos ver o que o Norman Griles diz sobre a respeito aí. O grande trinitário Norman Griles. É o seguinte, ó. Conforme o enfoque, vimos que Jesus é aquele que nos dá vida eterna por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele trouxe à luz vida e imortalidade verdadeiro, que ele é o Pai da eternidade para seu povo. É nesse sentido que ele é o Pai da eternidade. Mas onde você está lendo isso aí Por quê? na Bíblia? Não. E a palavra no original também não significa isso. É que eu não trouxe o léxico do Luiz Saião. Né? Lá diz, não diz Pai eterno. É no sentido que ele é Pai eterno, porque aquelas pessoas que tiverem a sua salvação mediante Jesus Cristo, nesse sentido ele vai ser o Pai eterno para essas pessoas. O Pai eterno nesse sentido. Não que ele é o Pai da eternidade ou que em algum momento ele deu origem à eternidade, porque a eternidade ninguém dá origem, ela sempre existiu, entendeu? É nesse sentido que ele é o Pai eterno. A palavra hebraica aí é Av-Ad, né? Av é pai e Ad é para sempre, não é? E a questão, irmão Francisco, depois eu passo ao pastor César, que daqui a pouco a gente já tem que ir para um break, senão a produtora vai mandar embora aqui da musical e nunca mais eu volto aqui. É a questão do Deus forte. Quem é esse menino que é chamado no hebraico de El Gibor? A palavra hebraica aí é El Gibor. Quem é Deus forte nesse texto? Sem dúvida que é Jesus. A Simone Jeová... É Jesus? É que ele está falando comigo... Desculpa. É Jesus? Se aplica a Jesus, sim, sem dúvida. Entendi. Certo, mas Então isso ele não é Deus forte. Mas não faz dele igual ao Pai. Tá, então vamos lá. Então Vamos nós lá, pastor sabemos que César. Jesus Cristo é Deus. O senhor concorda que Jesus Cristo é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o Porque- senhor concorda que ele é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Concordei. Deus? Ok, então No Jesus sentido- é Deus, certo? Não no sentido Ok. que o Pai, eu vou frisar Mas isso. ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Não, mas ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Sabe por quê? Não, eu não tô, vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Então nós só quer que Jesus é Deus, ok? Certo. Ok. Agora, se ele é Deus como o Pai, aí vamos entrar então nessa discussão. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai, já que ele é Deus já? Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Porque ele é o Pai? Não, ele não é o Pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o Pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor. Vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido ele é Deus. Como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo. Você entendeu? É diferente Tá, mas as é duas Deus. coisas. Que na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o com senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus. Certo. E o Pai é Deus. Vocês são politeístas agora? Então eu vou citar para responder o amigo, eu vou citar o texto Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. texto é esse? 1 Coríntios 8:6, né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Ele Não. diz assim, ó. De novo tem que citar o texto. Vamos ler então. É melhor ler o texto, porque o texto diz assim, ó. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1. Nem todos há esse conhecimento e tal, porque aí ele vai dizer que não existem outros deuses. Entende? Então, se o senhor quiser usar esse texto para dizer assim, não, lá Paulo fala que há muitos deuses e muitos senhores, não é isso que o senhor vai dizer? Pessoal, Então, mas a continuação do texto diz assim, ó, porque quando, por isso que eu falo, a gente tem que citar o texto
o texto, não o que a gente acha Na que o íntegra. texto diz. Ó, É o 6 que o senhor vai ler, pastor? 8:6, vai ler. primeiro aos Coríntios. Peraí, só um minuto. Ok. Eu abri em Romanos, desculpa. Coríntios capítulo 8. No tocante ao que refere aos ídolos e tal, versículo 6. Aqui, ó, 4. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Não há outro Deus, senão um só. Certo. Quantos deuses tem? Um. Certo. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Então, se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses. O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então, é isso que Paulo está dizendo. Há um só Deus, Francisco. Muito Aí você bem. tem que decidir. Se Jesus também é Deus e não é o Pai, então você crê em 2 deuses. Deixa eu interromper os senhores, que nós vamos ter agora um comercial da Faculdade Teológica Betesdas. Antes disso, deixa eu fazer aqui rapidamente a menção do nosso Instagram, Marcelo Hebraísta. Nos sigam lá, pessoal. Muito conteúdo de qualidade. Obrigado por esse abençoado que está pilotando aqui a nave da Rádio Musical. Nos sigam lá, Marcelo Hebraísta. Vamos juntos, glória a Deus, um debate de alto nível, Rádio Musical FM. Nós estamos aqui. Você já votou lá na enquete? Hã? A enquete é: a Bíblia apresenta Jesus como Deus ou como um ser criado? Recebendo aqui com muita alegria nosso querido irmão Francisco Rodrigues, que há mais de 34 anos é testemunha de Jeová, e também aqui o querido pastor César Cavalcante nesse debate de alto nível. Eu quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o pastor Eduardo Souza, Assembleia de Deus do Brás, que me antecedeu. Grande abraço, pastor Eduardo Souza. E eu vou voltar com o pastor César Cavalcante, não é isso, pastor? O senhor estava falando. Eu deixei uma pergunta para Ok, ele. então a que, palavra é Como sua. a pergunta do debate A Bíblia apresenta Jesus como Deus? Bom, acho que isso está resolvido, porque ele mesmo disse que Jesus é Deus, só não é igual ao Pai. Ok. Então a Bíblia apresenta Jesus como Deus, sim, até testemunho de Jeová. Qualquer pessoa. Veja, é impossível uma pessoa alfabetizada na língua que ela está lendo a Bíblia não entender a divindade de Jesus Cristo. Não dá. E a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus. Agora, tem problemas difíceis de entender? Tá, tem como qualquer outro texto, né? Então, as testemunhas de Jeová escolheram um caminho que não é o que o Francisco está seguindo aqui, que bom, de falar assim, não, lá é um D minúsculo. Só que lá em Isaías 9:6, na própria tradução Novo Mundo, aparece Deus para Jesus com D maiúsculo. Se você, não sei se o senhor trouxe a TNM aí, mas Não. mas lá aparece, né, o menino nasceu, o filho se nos deu, tal, Deus forte lá, que é para Jesus, lá aparece com D maiúsculo, né? Então, a mesma testemunha de Jeová que diminuiu o D em João capítulo 1, versículo 1, sabemos que tanto grego quanto hebraico não tem conceito de D maiúsculo minúsculo, né? É uma questão é um recurso das outras línguas, né? E tudo mais. Então, mas lá, mesmo na tradução Novo Mundo, aparece com D maiúsculo. Então, Jesus é chamado lá de Deus poderoso. De Deus poderoso. E aí foi a pergunta que eu tinha dito, né? Se ou o senhor crê em 2 deuses, porque qual que é o problema? É que é esse mistério, né? Existe um único Deus verdadeiro, Jeová. Só que no Antigo Testamento, Francisco, muitos textos, muitos, dezenas de vezes, os textos aplicados a Jeová se cumprem em Jesus. Então Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Ele não é o Pai. Porque Jeová, como eu disse em Gênesis 18 e 19, ele que apresenta 3 pessoas e cada uma delas é chamada de Jeová na própria TNM, é nisso que eu acredito. E aí, meu querido? Não, eu entendi, pastor, a sua colocação muito bem. Não estou me fazendo que não entendo para não ficar... Né? Então, aí surgiu a questão do politeísmo, no caso, né? Mas se eu colocasse para o pastor também assim, se o fato de crer em 2 deuses e adorar um, eu seria politeísta, eu poderia desonestamente falar também, olha, mas a Trindade são 3. Vocês adoram 3.
Entendeu? Mas não são três deuses. Não, sim. É. Sim, exatamente. Mas se você põe João 1, como você acabou de citar, Isaías, da questão do maiúsculo, e se iguala ele ao Pai, seria 2. Ou seria 3, porque no caso a questão não é o Espírito Santo, né? Duas pessoas, mas não duas divindades. Esse é o ponto Sim, que mas nos diferencia. Mas aí a questão aqui na palavra Deus, que você acabou de falar em maiúsculo, se a gente levar por esse lado, seria 2 também. Você entendeu? mas dois- Então, não, 2 deuses. 2 deuses com letra maiúscula. Ó, se eu tenho Jeová em letra maiúscula, você está dizendo que ele é Deus, no 100%. Mas você também diz, não Sim, diz? sim. Ok. Mas se ali é no sentido que você está falando, tá? Não é apenas um título, então ele se igualaria ao Pai e você estaria adorando 2 deuses. Então, aí, vamos lá. você Vou responder entendeu? a sua questão. Vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 30, está escrito assim, ó. Eu e o Pai somos um. Certo. Existe uma unidade na divindade. Então, quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E é essa perspectiva que a Testemunha de Jeová tem dificuldade para entender. O que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu sou o Pai. Ele não disse que o Pai é ele. Mas ele está dizendo que ambos estão em unidade. Existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Eu posso falar do Espírito Santo também, mas como não é o tema, vamos nos até o tema. Então, existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Assim como existe uma unidade entre o Senhor e sua senhora esposa, mas você não é ela, mas vocês dois juntos formam uma só carne. Uma só carne. E é interessante, eu não quero deixar a conversa muito técnica, mas a Bíblia em hebraico, o Francisco, ela usa duas palavras para denotar unidade no Antigo Testamento. Ela usa a palavra Errad, como em Deuteronômio 6,4, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. O Senhor, nosso Deus é um, tal. A palavra Errad, na Bíblia, ela significa unidade composta. Sempre que a palavra Errad aparece na Bíblia, ela vai denotar a unidade composta. Eu posso demonstrar isso através de vários textos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 5, tá ok. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, a palavra aparece lá Errad, Yom Errad, né? O primeiro dia, o dia número 1 e tal. Só que quando você lê o texto, você vai ver que esse dia 1, ele é formado de boker, manhã, e ele é formado de noite. Então, essa unidade é composta. Você tem, por exemplo, em Gênesis 2:24, levassar errado, significa uma só carne. Uma só carne significa o Adão e a Eva juntos, dois entes, duas pessoas formando uma unidade. A palavra lá é errado. Errado. Então, é esse mistério que parece que é difícil para a Testemunha de Jeová admitir. Já que você admite que Jesus é Deus, só tem uma saída. Só tem uma saída. Se ele é menor ou maior, porque aí eu quero, não, ele não é igual ao Pai, ele é menor, e não sei o que, o D é minúsculo também. O tamanho do D, então, vira discussão. Então, a nossa discussão agora não é se Jesus é Deus, isso nós já admitimos. Essa parte já foi. Então, Jesus Cristo é Deus. A Bíblia apresenta Jesus como Deus. Agora, será que ele pode ser adorado? Aí a gente pode entrar nessa perspectiva agora. Porque a palavra para unidade simples na Bíblia e não composta não é errado, é Yahid. Como, por exemplo, no Salmo 68. Faz com que o solitário habite em família. Ali é o cara avulso, só tem ele, é a unidade simples. Então, como eu disse agora há pouco, 3 minutos atrás, eu não quero tornar a nossa conversa muito técnica, mas existe essa perspectiva apresentada nas Escrituras. Então, se você admite que Jesus é Deus, vamos para a próxima fase, que é se ele pode ser adorado ou não. E aí? Então, vamos lá. Então, respondendo ao amigo, então, Deus não como o Pai, vou frisar bem, porque quando ele põe a fala dele, ele põe o né, para frisar. Não, Deus não igual ao Pai, nós entendemos sim, porque está escrito, eu vou fugir disso. Agora, igual ao Pai como o primeiro na questão do caractere, que eu acho que ficou mal. As pessoas vão ver, né, quem respondeu e quem não, né? Beleza, sim, já passou isso aí, né? Então, para mim você não respondeu. Então, a pessoa vai entender, a questão do caractere já prova que ele veio em algum momento da eternidade. Aí você falou na questão do Errad, né? Isso, Echad, né? Que eu falo Echad, né? É, Errad. Bom. Aí os trinitários dizem o seguinte, não, mas a Trindade no Novo Testamento ela não está bem esclarecida, ela foi gradualmente se desenvolvendo. Eu não disse isso, tá? Não. Esse é um argumento que você está criando para atacar ele, mas eu não disse isso. Mas tudo bem. Então, mas aí, vamos lá. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, lá,
a repetição lá do chama o Israel, o Deus é um só, ou único, a palavra não tem modificação. No Novo, não. Marcos 12, 29, entendeu? Tem que ter uma palavra igual ao Novo Testamento para completar o raciocínio do amigo. Aí, quando nós lemos esse texto aqui, eu vou ler agora, respondendo a pergunta sua. Então, se a unidade é composta, eu entendi o seu argumento perfeitamente, beleza? Se a unidade é composta, então a adoração tinha que ser igual. Isso, exatamente. Concordamos com isso nesse ponto? Claro. Beleza, então nós chegamos num ponto que... Aí, como você explica, então, isso aqui? É que, só eu vou ouvir o que o senhor falou, mas é que o texto de Marcos 12, 29 não é um argumento, é só uma citação não, do texto sim. do Antigo. Tudo bem. Essa foi só para raciocinar. Okay. Então, mas se a unidade é composta, como você diz, então isso aqui fica inexplicável. Vamos lá. Eu vou ler Êxodo 20, versículo 4. Eu peguei a linguagem de hoje, que é a tradução melhor que traduz isso aqui. Fala assim, ó. Não façais imagem de nenhuma coisa que está acima no céu ou embaixo na terra, né? Diz o seguinte, ó. Na terra e não... Abaixo da terra, assim, ó. E não se ajoelhe diante dela. Ah, é o 3 no caso, ó. Desculpa, é o 3, ó. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Olha, se a unidade é composta, ele teria colocado, adore a nós. Cabe perfeitamente aqui no texto. Você entendeu? Aí eu concordaria com você. Tudo que sua explicação estaria maravilhosa, corretíssima, até eu passaria a acreditar na Trindade. Okay. Adore então vou a nós, mas a mim. Tá bom, então vou te mostrar. Uma boa pergunta, pastor César. Vamos lá. Então, se eu mostrar, por exemplo, pronomes no plural, já resolve? A gente vai analisar. Vamos lá. O senhor disse que se mostrar, aí o senhor passa a acreditar na Trindade. Você vai segurar essa palavra? Vamos vai lá. Manter? Não, vamos lá. Eu quero ver os pronomes. Vamos lá. Eu não posso arrumar uma pegadinha, eu quero ver o que você me fala. Eu não faço mas isso. Eu só quero saber se o que o senhor falou vai funcionar de verdade. Vamos porque existem vários outros textos na Bíblia, por exemplo, Gênesis capítulo 11, que aparece o pronome lá no plural. Por exemplo, vinde, desçamos e confundamos a língua do povo. Certo. Lá está no plural. Vamos lá, o que mais? Gênesis 1, 26 e 27. Conheço. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, mas eu acho que o senhor não vai manter essa ideia de que se aparecer no plural, eu não espero isso do senhor. Mas vamos lá. Jesus, ele é chamado de Deus poderoso. Quando o senhor disse, é a segunda vez que o senhor disse, né, que eu não respondi o texto de Hebreus, eu respondi, talvez não respondi a seu contento. Mas a palavra lá, Harakter, que o senhor apresentou, de fato, eu imagino que seja um caso de rapax, mas não é o caso aqui. Essa palavra Harakter, daí vem, por exemplo, para o português, Francisco, tá me ouvindo? Tô não, sim, porque daí vem para o português, por exemplo, a palavra... É que eu viro por causa do ouvido que eu não tem problema. Tá? Então aí vem para o português, por exemplo, a palavra caráter, e não exatamente a palavra cópia. Então, quando o senhor diz Harakter significa cópia, tem um certo sentido, concordo, mas não é todo o sentido dessa palavra. Vamos lá, voltando em Hebreus capítulo 1, que o senhor não se satisfez na minha resposta. Lá, Jesus é apresentado como o Harakter de Deus, né? A imagem de Deus. Mas não diz somente isso. A Bíblia diz que ele é a imagem exata de Deus. Vamos lá. Capítulo 1, versículo... Eu não lembro o versículo. Acho que é 2, 3, né? Vamos lá. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Sim. É uma cópia. O senhor está dizendo a palavra cópia? Tudo bem. É uma cópia que possui tudo que o original possui. Entende? Então, aí, como eu disse agora há pouco, o próximo passo é falar sobre se Jesus é adorado ou não. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele não é chamado de apenas poderoso, mas você deve conhecer lá o texto, né? Apocalipse 1:8. Sim. Deixa eu ver, eu citei de cor, mas eu não quero errar. Então, capítulo 1, versículo 8, fala assim: eu sou Alfa e Ômega, diz Jeová. O senhor sabe que a versão de vocês fala Jeová ali, né? Aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, Jesus, primeiro lugar, na TNM, é chamado de Jeová. Em segundo lugar, não é poderoso, é Todo-Poderoso. Como que o senhor se comporta diante de Apocalipse capítulo 1, versículo 8? Se ele é Todo-Poderoso, qual a diferença?
Vamos lá. Vamos lá, então. 1:8 de Apocalipse. Sim, mas e o antes que você falou dos pronomes? Eu tenho que responder, não? Não vai ficar... Na verdade, foi uma pergunta sua, aquela foi a minha resposta, mas eu deixei a minha pergunta. Sim, então, Mas fique à vontade, fique à vontade. Na questão dos pronomes que você usou, façamos o homem a nossa imagem, né? Sim. Façamos, desçamos e confundamos aí quem vierá e quem irá por nós, é tudo conhecido, mas tá, que o pessoal conhece, tá vendo? Então, falou no plural. Jesus responde aqui, ó. Ele estava com ele aqui, ó. João 17, versículo 5. Eu estava no princípio, antes de existir... Aqui, ó. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, mesmo, com a glória que eu tinha antes de haver o mundo. Exatamente. Agora, o fato de alguém convidar outro para fazer alguma coisa, prova que eles são iguais? Não. Prova nada isso aí. Mas esse texto que o senhor usou depois contra o senhor. Que glória que é essa Qual? que ele tinha antes do princípio do mundo? Dada pelo próprio Pai, que a gente vai entrar em detalhes aí, depois eu vou mostrar o texto. Você entendeu? Então, o fato de... Meu filho, a gente trabalha com cabo de vela também, né? Eu falo, Natan, façamos cabo de vela hoje. Significa que vocês dois vão fazer. Exatamente, só isso. Façamos o homem nossa imagem e convidamos ele para fazer. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, Jesus é Deus, mas é menor que o Pai. Porém, ele é poderoso, certo? Sem dúvida. Ok, ele é poderoso. Ele é criador, certo? A gente vai chegar lá. Ele não é criador? É o meio que Jeová usou para criar. Então, não, Jesus Cristo é o criador. Colossenses, é básico. A gente vai chegar lá. Tá. Eu vou te responder no então Apocalipse eu deixei 1:8, o texto né? de Apocalipse 1:8. 1:8, Bora. vamos lá. Bora. Vamos analisar o texto aqui, Apocalipse 1:8. Tem tempo? Tem, todo o tempo possível. Então vamos lá, é o seguinte. Rádio Musical FM ao vivo, direto da Avenida Paulista. Mas que tá gostoso o debate? Tá. Um debate alto nível, Exatamente. educação, respeito, Então vamos lá, pastor. ética. Então, você falou que na tradução do Novo Mundo tá o Jeová? Sim. Na inglês também, a Bíblia que eu tenho em inglês da King James. King James tá Jeová, então, se for por essa questão aí, dá um empate aí, né? Então é o seguinte, ó. Quando na Apocalipse 1:8 aqui, eu sou o Alfa como aquele que adivinha o Todo-Poderoso, a gente vai aqui pro 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e voz a paz daquele que era e que é adivinho. Quando a gente vai pro 5, aqui tem uma conjunção aditiva. E da parte de Jesus Cristo. Certo? Então, aquele que é adivinho é o mesmo do 8. Porque o 5 é Jesus. E o 8 é Jeová. Entendeu? Então dizer que aquele é todo poderoso Jesus não tem sentido. Só um minutinho, só um minutinho, pastor César, por aquele favor, que há querido. de vir? O próprio Jeová. Porque o texto diz aqui, ó. Porque o 5 é Jesus. O 4 não pode ser Jesus. Peraí, eu quero tratar isso aí. Você quer fazer o quê? Fala. Rapidinho, porque nós temos que dar um break aqui e continuar pelas nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Voltaremos nesse texto aí. Voltamos em 30 segundos. Olha.